Vamos ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, versículos 33 até o 35. E destacamos o versículo 35 que diz assim: Mas aqueles que aceitam a sabedoria de Deus mostram que ela é verdadeira. O tema de hoje é: Deus sabe como fazer as coisas. Se existe alguma dúvida sobre como Deus está fazendo as coisas neste mundo, desde o início deste mundo até o último dia, nós não precisamos ter essas dúvidas. É que nós não sabemos o que Ele está realmente fazendo. Então a gente fica na dúvida, será que Ele está fazendo ou não? É a mesma coisa como um empresário, um fazendeiro. Ele contratou um peão e falou para o peão: você vai lá e recolhe aquele gado que está naquele piquete. E aí aquele patrão foi para a cidade. Mas ele lá na cidade, ele estava sabendo se aquele peão recém-contratado foi exatamente e fez aquilo que ele pediu? Quando é que ele vai ficar sabendo disso? Se ele ligar para ele, ou então quando ele chegar em casa e olhar que as coisas foram feitas do jeito que ele encomendou. Com Deus é muito parecido com isso. Por exemplo, nós não sabemos muito bem o que Deus está fazendo, ou quase nada. Ele já fez a obra da salvação e Ele prometeu estar perto de nós e nos abençoar. Ele nos protege de todo o mal. Ele nos traz a palavra, nos traz a Santa Ceia, o batismo. Ele nos traz uma enormidade de coisas que Ele falou na Bíblia e está escrito isso. E nós sabemos que Ele faz. Mas como Ele faz isso? Tem uma quantia grande de coisas que nós não sabemos. E especialmente como é que Ele está cuidando deste mundo, das várias nações que existem neste mundo, dos movimentos de guerras ou de paz, de perseguição ou não perseguição. Como é que Ele está fazendo isso? Nós não estamos sabendo, mas nós sabemos que Ele faz. E como será o dia do fim dos tempos, o juízo final, até chegar lá, como Deus está trabalhando? Então veja, nós também não sabemos uma quantia enorme. Quem sabe a maioria das coisas nós não sabemos. Mas uma coisa podemos ter a certeza, que Ele sabe fazer muito bem aquilo que Ele se propôs fazer. Não precisamos ter dúvidas de que Ele é o nosso Deus, Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele está sempre pronto para ouvir e atender a nossa oração conforme é melhor para nós. E nem sempre aquilo que nós pedimos é o melhor, mas Deus faz o melhor para nós. Então tem uma quantia grande, se não a maioria das coisas, nós não sabemos. Mas aí vem a questão: e como é que nós vivemos a partir deste não saber das coisas de Deus? Nós vivemos pela fé. É por isso que nós enfatizamos sempre e vamos de novo e de novo. Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. Lá está escrito em Romanos 1, versículo 17, a parte B desse versículo. E foi este versículo que também despertou Martinho Lutero para que ele aprendesse de uma vez por todas, de parar de ficar reclamando de Deus, de achar que Deus é injusto, que Deus faz isso errado ou aquilo lá. Não, nós vivemos pela fé. Deus sabe o que está fazendo e Ele sabe fazer da melhor forma aquilo que Ele se propôs fazer. Por isso vamos acreditar no Senhor. Parar com essas reclamações, esses resmungos,
essas chatices que muita gente tem que falar, ficar só falando mais se Deus estivesse vivo, se Deus existisse, ou se Deus fosse o Deus de amor, então ele não deixaria que isso acontecesse ou aquilo lá. A maldade humana não tem nada a ver com Deus. O mal que existe, ele está longe de Deus. É verdade que Deus nos protege da grande maioria da maldade que possa acontecer para nós. Mas ele, por sua sabedoria, ele libera uma coisa ou outra coisa lá. E estas coisas são uma dentro de 1000 ou de 1 milhão, e nós já começamos a reclamar. Então o texto ele vem a falar assim que nós ficamos impressionados em saber que a sabedoria de Deus ela é baseada na verdade e nunca na mentira. Deus jamais vai mentir. Ele sempre vai afirmar a sua verdade entre nós e ele é muito inteligente, é muito sábio e nós precisamos copiar um pouquinho dessa inteligência, desta sabedoria para nós nos darmos melhores aqui na Terra. E uma das coisas de se dar bem aqui na Terra é ficar firme na fé, não desistir. Jesus Cristo é o nosso Salvador e ponto final. Nunca abandonar esta fé, porque esta afirmação, ela vem da sabedoria de Deus e esta é a grande verdade. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós enfrentamos dificuldades aqui no mundo de várias formas, mas uma das dificuldades é que nós não sabemos como o Senhor está trabalhando. Mas ajude-nos a nós acreditarmos com muita força em Ti. Em nome de Jesus. Amém.